Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai para a nossa primeira aula sobre geometria, tá? A gente vai falar sobre ângulos. E para isso eu chamo você para curtir aqui o vídeo, né? E depois da aula já sabe, na descrição aqui do vídeo tem um link para você fazer uma lista de exercícios e a gente fazer a correção na próxima aula, tá? Então, vamos nessa? Bora, bora, bora! Bom, galerinha, o que eu vou colocar aqui, ó? Vou aqui começar escrevendo ângulos. Ângulos. E assim, o que a gente vai combinar? A gente vai combinar que a gente vai começar pela definição, tá? O que é um ângulo? Tá? Como é que é formado um ângulo? Quando eu pego e olho para um ângulo vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Tá? E aí tem três pontos que são necessários para a gente identificar esse ângulo. Tá? Repara que tem um ponto aqui na quina, um ponto em cima de uma das setinhas e um ponto em cima da outra setinha. Eu vou vir aqui, vou colocar A, B e C. E aí primeira coisa que a gente tem que fazer é combinar como é que a gente vai dar nome para esse ângulo, né? Então, o nome desse ângulo a gente vai pegar e vai descrever ele começando por um lado, passando pelo vértice e depois terminando do outro lado. Então, nessa ordem aqui, ó. Tá? Então, pode ser A, B, C, ou se a gente for pelo caminho contrário, que é começando daqui, é C, B, A. C, B, A. Só que a gente vai combinar o seguinte, repara que esse cara que está aqui no meio, ele tem aqui, olha, ele está exatamente num Vzinho. Então, o que a gente vai fazer? Em cima dessa letra, que sempre vai ser a letra do meio, desse trio, a gente vai colocar um circunflexo. Esse circunflexo lembra o formato de um ângulo, beleza? Esse lado, esse vértice que tem exatamente o circunflexo, a gente chama ele de vértice do ângulo também. Tá? Então, o vértice desse ângulo é o ponto B. E quando a gente fala dos lados desse ângulo, a gente tem esse lado aqui que é formado por essa seta, e essa seta aqui, ó, nada mais é do que uma semi-reta que tem origem no B e passa pelo A. Então, ó, começa pelo B e passa pelo A, essa semi-reta aqui. E a gente representa com BA e uma setinha em cima. Agora, esse outro lado aqui, ó, ele começa pelo B e passa pelo C. Então, aqui o lado vai ser BC com setinha assim, tá? Então, beleza, definimos aqui como é que a gente dá nome aí para esses ângulos, o que é vértice, o que é lado, quais são esses elementos. Agora eu vou lembrar com vocês as classificações, tá? Então, vamos botar aqui a classificação do ângulo, tá? E essa classificação em relação à medida. Então, se eu tenho um ângulo que ele tem as duas setinhas na mesma direção, eu digo para você que esse ângulo aqui é de 0 graus. E como é de 0 graus, eu vou chamar ele de nulo, tá? Já se eu tenho aquela quina do quadrado, sabe? O quadrado, né? Aqui, ó, quadradinho, tchum, 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 tchum. A quinazinha aqui do quadrado, que a gente representa, ó, com esse quadradinho. Às vezes só o quadradinho, às vezes quadradinho com a bolinha. Esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 90 graus, tá? E a gente vai chamar ele de ângulo reto, tá? E aí, se por acaso a gente estiver falando de um ângulo que ele vai ter uma abertura aqui, ó, menor do que esse 90 graus, né? A gente diz que esse ângulo está entre 0 e 90. A gente chama esse ângulo de ângulo agudo, tá? Agudo se ele for menor que 90. Agora, se ele for um ângulo que ele está essa cara aqui, ó, repara que a abertura dele, ó, ele ultrapassou 90, mas não superou 180. Então, é um ângulo que está entre 90 e 180.
a gente chama esse ângulo aqui de obtuso, tá? Beleza. Ah, Bruno, tem mais? Tem mais, porque esse ângulo aqui, ele pode dar meia volta. Se ele der meia volta, a gente diz que ele andou 180 graus. E 180 graus a gente chama ele de raso, tá? E se por acaso a gente estiver falando de um ângulo que ele passou de 180, né? Aqui, ó, ele passou de 180, mas ele não chegou a completar, a gente diz que esse ângulo está entre 180 e 360. A gente chama ele de côncavo. Opa. Côncavo. Já, se a gente está falando do ângulo que dá um giro completo são 360 graus. Aí aqui eu vou ou chamar de giro completo ou de uma volta, tá? Mas a ideia é essa, tá? E aí eu vou pegar e vou comentar aqui já, aproveitar, deixa eu só ver a cor aqui, ó, vermelho, que eu vou colocar aqui, ó, algumas coisas que podem ajudar, tá? Que são as relações entre ângulos, tá? De acordo, quando a gente pega dois ângulos e fala sobre eles, eles podem ter alguma relação, né? E o primeiro de todos é o que a gente fala que são os ângulos congruentes, né? O que são ângulos congruentes, pessoal? São ângulos com a mesma medida. Ué, se são com a mesma medida, eles não são iguais? Não. Por quê? Eu posso vir aqui e dizer que esse ângulo aqui é o meu ângulo alfa, que é de 30 graus, e aqui desse lado a gente tem um ângulo beta, que é de 30 graus. Eles são diferentes, eles estão em lugares diferentes, eles estão abertos para lugares diferentes, mas eles têm a mesma medida. Então, eu digo que alfa é congruente a beta, porque ambos medem 30 graus, tá? Então, a ideia de congruente são que tem a mesma medida, mas eles não são exatamente o mesmo ângulo, tá? É como se você e seu amigo tivessem a mesma altura. Vocês têm a mesma medida em relação à altura, mas não são o mesmo ângulo. A gente fala que eles são congruentes. Beleza. Agora, se eu pego e falo ângulos complementares. O que são ângulos complementares, pessoal? São ângulos, vamos botar aqui, são dois ângulos, ou seja, é uma dupla, cuja soma é 90 graus. Então, são duplas que somam 90 graus. Por exemplo, 10 graus e 80 graus. São uma dupla que forma 90 graus. 40 graus, 40 para chegar a 90, falta 50. Então, qualquer dupla que você escreva aqui que some 90 graus são ângulos complementares. E de maneira geral, se x, repara que esse ângulo que está aqui é o que? É 90 menos o primeiro ângulo. Esse ângulo que está aqui é 90 menos o primeiro ângulo. Esse ângulo que está aqui é 90 menos o primeiro ângulo. Então, esse x, a dupla dele, é 90 menos o próprio x. Então, se a gente precisar escrever de maneira geral, é x e 90 menos x. Essa é a ideia, beleza?
Agora, quando eu falo ângulos suplementares, ângulos suplementares, a gente está falando de dois ângulos. Olha a definição. São dois ângulos cuja soma é 180 graus. Bruno, eu vou confundir. Não vai. Não vai porque 90 graus vem antes de 180. C de complementares vem antes do S de suplementares. Então, C vem antes com 90, o S vem depois com 180. Tá? E aí, ó, quais são as duplas que eu posso fazer? Posso fazer 10. Para chegar a 180, é 180 menos 10. Ou seja, 170. Ah, Bruno, e se for 40? 40 e 180 menos 40. 140. E assim vai. Então aqui x e 180 menos x. Esses são os ângulos suplementares. Beleza? E para acrescentar aqui, dois ângulos aqui que são bem... Dois ângulos não, né? Uma classificação aqui que é bem legal, que a gente vai usar algumas vezes aí, são os opostos pelo vértice, tá? Opostos pelo vértice, a figura vai ser mais ou menos essa. E aí você vai enxergar que o da esquerda, em relação ao vértice, é oposto ao da direita. O de cima, em relação ao vértice, é oposto ao de baixo. E aqui, o que são os opostos pelo vértice? Os opostos pelo vértice, se eu chamo esse de A, esse de B, esse de C e esse de D, a gente vai ter que os ângulos que são opostos pelo vértice, a gente diz que são ângulos congruentes. Tá? O que significa ângulos congruentes mesmo? Lembra? Congruentes, mesma medida. Ou seja, eu posso dizer que o tamanho do vértice do ângulo A vai ser igual ao oposto dele, que é o C. Que o tamanho do ângulo B vai ser igual ao tamanho do ângulo D. Tá? E, Bruno, isso é verdade? Como é que eu provo isso? Aí, ó, fica só por curiosidade, pessoal. O importante é você memorizar aqui, ó, que os opostos pelo vértice são iguais, ó. O da esquerda é igual ao da direita, o de cima é igual ao de baixo, tá? Sem mistério. Mas eu vou colocar aqui a demonstração aqui para vocês, a título de curiosidade. Vou botar aqui, ó, demonstração. Como é que funciona a demonstração, pessoal? A demonstração ela é bem simples. Por quê? A gente vai pegar e vai olhar primeiro essa dupla aqui, ó. Tá vendo esses dois ângulos que eu destaquei aqui? Eles não estão dando meia volta? Não é isso? Aqui, ó, o ângulo A mais o ângulo B está dando meia volta. E meia volta é aquele ângulo raso que a gente combinou, que é o ângulo de 180 graus. Então, ó, A mais B é igual a 180. Agora, se eu pego essa dupla aqui, ó, olha essa dupla aqui. Essa dupla aqui, quando a gente olha o B mais o C, eles também não estão dando meia volta. Então, quer dizer que B mais C também é igual a 180. E aí, pessoal, compara a equação de cima com a equação de baixo. O B não é comum? O 180 não é comum? Então, esse cara é igual a esse. Ó, vamos destacar aqui. Ó. Se o B daqui é igual ao B daqui, se o 180 daqui é igual ao 180 daqui, o que está faltando para essas duas coisas serem iguais? Está faltando que o A tem que ser igual a C. Tá? Belezinha? Lindo, lindo, lindo?
Se você quiser fazer alguma manipulação para chegar nessa conclusão, também dá. Era só a gente pegar e subtrair uma equação da outra. Mas, por comparação, a gente já consegue enxergar isso. Beleza? Então, galera, o que eu vou pedir para você? Então, ó, chegou até aqui, dá aquela curtida no vídeo, tá? Para você mostrar para o YouTube que faz sentido esse vídeo aqui. Vai na descrição do vídeo, tem uma lista de exercícios que eu separei para você, com algumas questões aí de vestibular. Tenta fazer para você poder depois assistir a aula de correção, tá? E aí, não perde, se você ainda é novo aqui, se você é novo, ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E compartilha aí com seus amigos, porque pode ser que eles precisem também. E aí você ajuda tanto seu amigo quanto esse canal a alcançar cada vez mais pessoas, que é o objetivo aí, a gente trazer conteúdo de qualidade para todo mundo, beleza? Então, galerinha, um abraço, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.